Algumas semanas atrás comentaram em um dos meus vídeos anteriores em relação a quais peças eu devia fazer, e a sugestão foi de fazer uma saia boho em crochê, então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Uma das últimas peças que eu fiz foi um top dourado e a gola alta, e eu bordei ele com várias flores, inclusive a receita dele já tá disponível. Eu vou colocar o link aqui na descrição caso você queira fazer ele pra você, fazer quantos você quiser. Ele é basicamente um square bem grande. Basicamente a base dele é isso, é só um square. Mas enfim, a gente vai estar fazendo a parte da saia, que vai ser a parte de baixo desse conjunto. Ela também vai ser dourada e, pra ser sincera, eu já iniciei ela ontem à noite. Eu fiz o cós dela e eu vou mostrar mais ou menos qual a ideia que eu tinha pensado em fazer. A ideia inicial seria começar a fazer o cós. Falar pra vocês mais ou menos por onde eu comecei, como que eu fiz ele. E agora que eu finalizei a largura do cós, eu vou dar continuidade aqui pra parte de baixo, que eu vou fazer carreiras assim, de ponto alto. Na receita eu vou colocar algumas especificações. Por exemplo, essa parte daqui de cima é a linha da cintura e a linha de baixo é a linha do quadril. O formato da peça fica mais ou menos assim, a parte do cós. A gente inicia a saia pelo cós. A medida que eu utilizei, ela vai servir para todos os tamanhos da altura do cós, da altura dele, especificamente. A largura dele realmente varia dependendo do manequim que você estiver utilizando. Eu só queria brevemente pedir desculpa pelo barulho de fundo, caso vocês escutem, porque está tendo duas obras ao lado da minha casa ainda. Não sei até quando elas estarão acontecendo. Só para deixar claro, a gente não vai subindo carreiras, por exemplo, daqui, e a gente vai subindo carreiras para cima, nem para baixo. Em relação à posição do cós agora, a gente sobe carreiras para lateral. Então, as minhas primeiras correntinhas feitas são essas aqui. Eu subi e aí depois eu fui fazendo carreiras assim. Eu fui subindo elas para lateral, tá vendo? Essas aqui são as minhas carreiras que a gente pode contar. Eu vou dar uma breve explicação de como a gente vai subir as carreiras. Eu também tô utilizando a agulha 3,5 e eu tô usando o fio Encanto, como sempre, sem ser o slim dessa vez. O tex do que eu tô usando é 777 e a cor que eu tô usando é a cor ouro. Em relação à forma de como iniciar, quantas correntinhas fazer em relação à altura do cós, quantas carreiras subir, como fazer, porque tem um detalhe específico para fazer esse cós, para facilitar na hora de embutir o lastex. Estou optando por colocar o lastex na parte interna para adaptar a vestibilidade, para ela ficar melhor. Mas enfim, em relação a quantas carreiras você deve fazer, em relação à maneira de como você trabalha o ponto, e os pontos eles são simples, só para deixar bem claro. A maioria das minhas receitas, elas só são com pontos básicos do crochê, que é o ponto baixo, o ponto baixíssimo, o alto e o meio alto. Na maioria das vezes, são só esses pontos que eu utilizo. As especificações extras, em relação a tamanho, a como você fazer para o seu tamanho, ou sob medida, ou na sua tabela de medidas, vai ter todas essas especificações na receita, caso você queira fazer para você também essa mesma saia. Eu vou dar continuidade, eu vou mostrar mais ou menos como que eu fiz a parte do cós, como eu iniciei, e depois eu vou dar continuidade na parte de baixo. Eu quero experimentar fechar o cós e colocar o elástico. Eu não quero colocar ele abotoado, eu também não quero adicionar zíper, de preferência, mas eu vi que talvez fique melhor com zíper, talvez eu refaça e adicione zíper. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou iniciar fazendo a quantidade de correntinhas que eu já coloquei na receita, que corresponde à medida entre a linha da minha cintura e a linha do meu quadril. Então, eu subo essas correntinhas. É importante saber que a saia, ela é para ser estilo uma cintura alta. Depois de subir essas correntinhas, a gente vai subir mais uma e a gente vai fazer pontos baixos inicialmente. E depois a gente vai alternar para pontos meio altos
Nas últimas correntinhas, a gente vai fazer ponto alto. Nas próximas carreiras, a gente vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, quando a gente for subindo as carreiras. E para subir, eu subo fazendo só uma correntinha e depois eu já sigo fazendo os pontos. Então, em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Em cima de cada meio ponto alto, a gente vai fazer um ponto meio alto. E em cima de cada ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo. A quantidade de pontos de cada tipo desses durante toda a carreira vai ser melhor explicada na receita. E quantas carreiras você deve fazer também vai ser explicada na receita. Até qual medida você deve fazer carreiras. Agora que eu fechei o cós e eu sei que a saia entra pela parte de cima. E além disso também a gente vai colocar o lastex, como eu já falei. Eu quero que ela realmente a cinture e não fique, sabe, folgada depois de um tempo, como às vezes acontece com muitas peças de crochê. Então eu acho importante colocar. Agora eu vou descer carreiras na direção da minha coxa. Vão ser carreiras de ponto alto, que serão carreiras retas, mas a gente ainda vai testar. E a gente vai estar trabalhando na parte de baixo agora, então a base de cada ponto vai ser meio que a lateral das carreiras que a gente trabalhou. Eu vou fazer as carreiras retas, eu vou subir carreiras até chegar aproximadamente na metade da minha coxa. Essa é a medida que eu recomendo, inclusive. Eu vou deixar fixa a medida da altura da saia, independente de qual manequim você vista. Então eu vou subir as carreiras e quando eu finalizar eu venho falar pra vocês quantas carreiras eu subi. Esqueci de falar também, a primeira carreira que eu vou fazer vai ser normal, mas a segunda carreira ela vai ser feita apenas pegando nas alças de trás dos pontos da carreira anterior, mas depois a gente segue fazendo normal, pegando na cabecinha do ponto as próximas carreiras tranquilamente, carreiras normais. Mas a segunda carreira ela precisa ser pegando pela alça de trás da carreira anterior. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rebeca Fonseca, eu sou designer de moda, estilista, modelista e artesã, especificamente na área de crochê. Por aqui eu trago algumas receitas, algumas partes criativas do meu dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se livre pra se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. É sempre um prazer te ter aqui. Sempre esqueça de pedir, mas se você gostar do vídeo, deixa o seu like aqui também. E se você também estiver fazendo crochê, só falar aqui nos comentários. Eu adoraria saber a peça que vocês estão fazendo enquanto assistem o vídeo. Eu sempre leio quando vocês me falam. Eu adoraria ver as peças finalizadas de vocês. Vamos dar continuidade à saia. As carreiras que eu tô subindo, eu não estou subindo um ponto, nem uma correntinha, nem 3 correntinhas, eu tô passando direto, trabalhando como se fosse uma espiral. Então eu decidi marcar o primeiro ponto da minha primeira carreira. E aqui, se vocês conseguirem ver, eu trabalhei a minha segunda carreira, que é essa daqui, só na alça de trás, e aí formou essa linha aqui. Aqui eu já finalizei a minha terceira carreira e eu não vou subir, como eu falei, eu tô trabalhando uma espiral, então ao invés de eu subir um ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto em cima do primeiro da carreira anterior. E aí eu vou seguindo, fazendo essa espiral até chegar na altura que eu quiser e preferir da minha saia.
ceder muito mais, principalmente depois de blocar. Por isso é extremamente importante colocar o lastex. A saia tá dessa forma. Eu vou dar uma adiantada no trabalho até mais tarde, quando anoitecer, e amanhã eu mostro pra vocês como que vai ficar o resultado dela. Não o resultado, mas amanhã eu mostro pra vocês como que ela vai ficar. Eu não sei quando eu vou terminar essa saia. Eu queria muito finalizá-la amanhã. Enfim, a gente vai ver se isso vai ser possível. Mas amanhã eu venho pra mostrar pra vocês como que ela fica. Oi pessoal, agora já é o dia seguinte e a gente fez mais um pouco da saia. Eu adorei. Eu provei ela uma vez e eu gostei muito da modelagem. Uma coisa que eu vou recomendar pra vocês é, caso vocês façam ela, blocá-la antes de atingir a medida da altura que você ache que precisa da saia. O ponto, quando ele cede, acaba crescendo pra baixo. Então, quando a gente bloca, ele meio que já cede mais rápido. E se você não sabe o que é blocar, é basicamente molhar a peça e depois colocar ela pra secar de forma horizontal, preferencialmente, mas depende muito. Eu gosto de colocar as minhas saias pra secar verticalmente, porque aí o peso do ponto já faz o que ele precisa fazer e ela já cede o que precisa ceder, já que o peso da saia sempre vai ser pra baixo por causa da gravidade. Eu vou blocá-la antes de finalizar a altura dela e enquanto isso eu vou fazer a outra parte da saia, que são os detalhes agora, já que ela já tá praticamente pronta. Agora só falta as partes que a gente vai aplicar nela. Ainda não decidi se eu vou colocar franjas ou babados ou os dois. Acho que eu vou colocar os dois e a gente vai bordar algumas florzinhas, que nem na parte de cima do top, que se você não viu é mais ou menos assim. Além disso, eu não recomendo vocês torcerem a peça depois de molhá-la pra tirar o excesso de água. Vocês podem enrolar numa toalhinha, seria melhor, tipo que nem um caracol, e aí depois apertar um pouco pra a toalha absorver o excesso d'água. E aí depois você pode colocar pra secar. A saia finalmente secou. Eu parei de fazer ela um pouco antes de atingir a medida que eu achava que seria necessária, porque eu queria blocá-la antes de chegar nessa medida, porque talvez se eu chegasse nessa medida e blocasse ela depois, talvez ela ficasse um pouco mais longa do que eu queria. Ainda vou acrescentar algumas carreiras. Essa daqui é a saia. Vou colocar na receita mais ou menos quantas carreiras eu acrescentei. Se você quiser fazer a mesma medida que a minha saia, você pode fazer a mesma quantidade de carreiras. Eu acredito também que a medida da altura dela não vai interferir, dependendo do tamanho que você vista. Eu acho que o tamanho ele interfere mais na questão da circunferência e da largura dela. Depende muito de qual altura você tem na realidade e como é o seu corpo. Mas basicamente, se você quiser uma saia um pouco mais longa, é só você acrescentar mais carreiras vindo daqui pra cá. Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar as peças. E é exatamente por isso que eu fiz a segunda carreira dessa forma, que tá na receita. Enfim, eu vou finalizar essas partes e eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Oi pessoal, faz um tempo que eu não gravo esse vídeo especificamente. A última vez que eu gravei essa saia foi no ano passado. Eu dei continuidade a ela, eu fiz os detalhes, que foi a parte onde parei. Eu estava decidindo entre colocar babados ou outras coisas e nas minhas tentativas todas falharam. Então hoje a gente vai tentar dar continuidade a essa saia de uma forma que ela fique parecendo uma saia borro, porque eu já gravei muita coisa pra simplesmente desistir desse vídeo agora. Primeiramente, feliz ano novo! Atrasado. Algumas saias, elas ficam cintura baixa, ou então quando ficam cintura alta, a cintura fica folgada porque precisa passar no quadril. O que eu gosto dela é porque tanto a modelagem dela quanto o acabamento com lastex não deixa que a sua cintura fique folgada. Enfim, eu gostei muito da modelagem dela, então nós vamos dar continuidade a ela hoje. O que eu vou fazer é que na linha que ficou embaixo do cós, depois que a gente fez a segunda carreira, apenas nas alças de trás, dos pontos da carreira anterior, nessa linha que sobrou, eu vou começar a fazer estilo um bico, só que bem maior. Algo entre um bico e uma renda. A gente vai começar a criar agora. Eu esqueci de remover as coisas que eu já havia feito na saia, então ontem eu fiz isso. Então hoje ela já tá limpa pra eu poder iniciar as novas ideias que eu tenho pra ela. Eu vou mostrar pra vocês como ela tá. Ela tá um pouco mais maleável, na verdade ela cedeu bastante. Esse fio cede muito, ele simplesmente derrete. Hora de fazer a parte da renda. Pra cá eu optei por utilizar a agulha 3,5.
eu vou usar o fio encanto normal e eu vou iniciar onde eu já havia marcado o meu primeiro ponto. Eu vou inserir a minha agulha nessas linhas daqui, ó, na primeira delas, bem aqui. Apenas nelas que a gente vai estar trabalhando a nossa primeira carreira. O cós virado para mim. Eu vou pegar o meu fio, vou puxar por aqui, dar uma volta. Cuidado para esse fio não soltar, se você quiser você pode já dar um nozinho inicial, também de segurança. Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 3 alcinhas dessa daqui da base. Na minha quarta eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir repetindo essa sequência. Vou fazer 5 correntinhas. Pula 3 pontos e faço um ponto baixo. 4, 5, pulo 3 pontos e vou fazer um ponto baixo. Mais 5 correntinhas, pula 3 pontos, no quarto faz um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo por toda a circunferência da saia, aqui nessa linha que a gente havia deixado. Quando eu chegar no final, eu vou mostrar pra vocês como que a gente prossegue. Cheguei aqui no final da minha carreira. Eu vou fazer as minhas últimas alcinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular 3 correntinhas, fazer um ponto baixo, depois 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. É possível que na sua saia ainda fiquem sobrando alcinhas, ou então fiquem faltando alcinhas, não tem problema, porque a saia ela é feita praticamente sob medida, então vai ser diferente para cada pessoa. Agora, a gente não vai fechar essa carreira, a gente vai, na verdade, trabalhar virando a peça a cada carreira que a gente subir. Então, a gente vai fazer um ponto altíssimo para subir essa carreira. Eu vou subir 4 correntinhas, vou virar o trabalho. Agora, a parte de baixo da saia está virada para mim, o cós está do outro lado. Eu vou dar 2 laçadas na agulha, vou inserir a minha agulha e puxar. Vou laçar e passar pelas 2 alcinhas, depois pelas próximas 2 e depois pelas últimas 2. Esse é meu ponto altíssimo. Sempre que a carreira anterior finalizar em ponto baixíssimo, a próxima a gente sobe com um ponto altíssimo. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e aqui no meio eu vou fazer um ponto baixíssimo. É assim que eu vou subir a minha carreira. Agora eu vou prosseguir fazendo a mesma coisa da carreira anterior. 5 correntinhas. E um ponto baixo, aqui no meio dessas alcinhas. Mais 5 correntinhas. E bem aqui eu vou fazer um ponto baixo. Mais 5. E um ponto baixo. E assim por diante, até chegar aqui do outro lado. Eu fiz meu último ponto baixo da carreira, agora eu vou subir 2 correntinhas e naquele primeiro ponto baixo que eu fiz da primeira carreira, eu vou fazer um ponto altíssimo. Inserir ele e vou fazer o meu ponto altíssimo. Agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho mais uma vez. E agora eu vou fazer um ponto baixo no ponto altíssimo que eu fiz e vou subir mais 5 correntinhas e prosseguir trabalhando da mesma maneira. A gente vai alternar essas carreiras nesse estilo
Em uma a gente vai subir um ponto baixo, na outra a gente vai subir um ponto altíssimo, na seguinte um ponto baixo, na próxima depois dessa um ponto altíssimo e assim por diante. E ao longo da carreira é a mesma maneira de trabalhar, que são as 5 correntinhas e em cada espaço desse a gente faz um ponto baixo. Eu vou fazer a quantidade de carreiras que eu achar necessário. Eu quero fazer até mais ou menos sobrarem uns 3 dedos, acho que da barra da saia. E quando eu finalizar, eu mostro pra vocês quantas carreiras eu subi e como que eu vou fazer a parte final, pra finalizar o bico da saia. Eu finalizei, agora eu vou arrematar o fio. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai testar, colocar algumas franjinhas. Além disso, eu vou colocar o lastex também por dentro, na parte do cós. Tem outro vídeo aqui no canal onde eu ensino a colocar o lastex em outra saia, que é uma saia longa que eu fiz. O cós é feito da mesma maneira, de uma maneira bem parecida, bem similar, praticamente igual. A única diferença é que esse cós, ele é muito mais largo e o cós da saia do vídeo que eu vou colocar aqui no card pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem colocar o lastex no de vocês também. Ele é bem menor mesmo, mas o lastex é aplicado da mesma maneira. Então, eu vou finalizei a minha última carreira. A única coisa que eu vou fazer agora vai ser fazer uma correntinha e puxar o fio pra arrematar ele. Em relação aos arremates, você pode cortar os fios, dar um nozinho se você quiser, ou esconder por dentro dos outros pontos com uma agulha de tapeçaria e cortar com a tesoura e aplicar ou nos nós ou no resto dos fios um pouquinho de cola pano pra dar uma segurança e não desfiar. Em relação às carreiras, calma. Eu fiz um total de 15 carreiras. O interessante desse ponto é porque quando você finaliza ele não fica todo caído, como ele vai ficar. Ele fica um pouco mais pra cima, mas se você puxar um pouco ele pra baixo, ele estica bastante. Tá vendo? Então, eu vou colocar as franjas nesses buraquinhos daqui, da última carreira que a gente fez. Amanhã a peça vai estar pronta. Mas enfim, eu vou passar a noite fazendo o acabamento em lastex. E eu vou terminar de colocar as franjas também. Amanhã eu mostro pra vocês como que ficou por dentro do cós, a parte do lastex. E eu finalizo. Já coloquei o lastex aqui dentro. A saia fica assim. Ela ficou bem cintura alta. Agora só falta arrematar alguns fios, terminar de recortar e ela vai estar pronta. Com o lastex, a saia fica assim. Tem como você esticar e ela volta. Esse é o resultado da saia. Ela ficou assim de perto e pelo avesso ela fica assim. Eu não fiz todas as carreiras com lastex, eu fui pulando de 4 em 4 pontos em relação à altura. Mas é muito bom fazer esse acabamento em lastex. Ela sempre fica assim, ajustadinha, até porque ela já tinha cedido bastante. E eu acho que fica melhor do que só colocar uma tira de amarração. Agora eu vou vestir ela e eu vou mostrar pra vocês como que fica. Eu também mudei de ideia. Eu não acho que eu vou fazer ela como se fosse um conjunto do top floral. Eu vou fazer ela sendo o conjunto do corset, sendo a peça piloto da noiva, que eu já havia feito. Se você não sabe, aqui no canal tem a receita de um corset da noiva, que é o corset que eu criei pra representar um corset que até uma noiva poderia usar, mas várias pessoas já adquiriram a receita e várias pessoas já fizeram diversas adaptações, mudaram a cor e ficou sensacional. Eu amei todas as adaptações. E a peça piloto desse corset que eu fiz, ela foi nesse mesmo fio dourado. E eu ainda tenho ela, então eu vou combinar ela com essa saia porque eu acho que ficou melhor. Eu vou me vestir e eu mostro pra vocês como que fica.